Olá, meus cumprimentos a todos e a todas que estão presentes neste debate de tamanha relevância, não só para suas vidas funcionais, mas também para a comunidade em geral. Então, eu vou expor aqui um pouco do que representa esta PEC 32, 2020, que é a primeira fase da reforma administrativa, tanto para os ativos, inativos e pensionistas, atuais servidores, quanto para a comunidade em geral, né, que utiliza especialmente os serviços de saúde e educação. A primeira questão é a extinção do RJU. O regime jurídico único, que hoje prevê dois tipos de cargos, o cargo de provimento efetivo e em comissão, serão extintos, né, esses dois tipos, e serão criados outros 5. 3 cargos, um deles típicos de Estado, outro com vínculo para o prazo indeterminado e outro de liderança e assessoramento. E outros 2 vínculos, o vínculo de experiência, que também serve como etapa de concurso, e o vínculo por prazo determinado. Esse fato, né, só esse simples fato, já leva a seguintes problemas, né, que é o primeiro deles é a perda da unidade, pois divide-se o funcionalismo público em diversas categorias e assim diminui-se a resistência às tentativas, né, de desmonte do Estado. Também a PEC fragiliza o poder de resistência e de negociação do funcionalismo público por melhores condições de salário e de trabalho, né? Isso refletirá principalmente até para os aposentados. Imagina, né, se o servidor sem estabilidade também vai se sentir seguro em reivindicar seus direitos. Também submete o serviço público a conflitos inerentes da coexistência dos regimes extremamente díspares, né? Com redução salarial e retirada de direito à estabilidade, né? Imagina se num mesmo ambiente de trabalho, as pessoas desempenhando as mesmas funções, recebendo salários totalmente diferentes, né? Isso leva até um desestímulo, e a prestação de serviço à comunidade pode ser, inclusive, precarizada, né? Uma segunda questão é o esvaziamento da garantia do regime jurídico específico. O que acontece? O artigo 2º da PEC diz: ao servidor público investido em cargo efetivo até a data de entrada em vigor do regime jurídico que trata o artigo 39A da Constituição, é garantido o regime jurídico específico. Ou seja, o que está se garantindo aos atuais servidores, seja ativos, inativos e pensionistas, não é mais o RJU, mas sim um regime jurídico específico. E o que seria esse regime? Na verdade, um conjunto de normas que permanecerem inalterado após essa reforma administrativa, tá? E é pertinente reforçar que a PEC 32 é a primeira fase. Existirão mais outras 2 fases, sendo que nelas serão alterados, por exemplo, o Estatuto do Servidor, as diretrizes de carreira, a gestão de desempenho, consolidação de cargos, funções, entre outras coisas, né? Então, a gente não sabe como a reforma em sua completude ocorrerá, mas a gente sabe que muito, ou quase tudo do aspecto da vida funcional do servidor será alterado, desde a admissão até a aposentadoria. De modo que se faz absolutamente equivocado dizer que não há a afetação aos servidores atuais, tá? Temos alguns aspectos no que se refere aos servidores do Poder Executivo, de todos os âmbitos do municipal, estadual, distrital, federal, né? Que diz que, em havendo legislação vigente alterada, aos atuais servidores do Poder Executivo serão aplicadas as seguintes proibições. Será proibido receber aumentos retroativos, remuneratórios e indenizatórios. E uma vez aprovada a PEC, ela é aplicada imediatamente, até porque não existe nenhuma legislação contrária, né? Outra questão, será proibido reduzir a jornada sem que haja a correspondente redução de remuneração. Isso faz cair por terra uma briga jurídica que houve, que se conseguiu uma decisão do STF esse ano, inclusive, de que não é possível reduzir a jornada do servidor, né? E, enfim, com essa previsão, há a possibilidade de redução da jornada com consequente redução da remuneração.
O STF entendeu este ano que é ilegal, mas enfim, com essa reforma está previsto. Para os servidores de todos os poderes, de todos, executivo, legislativo, judiciário, né? Também tanto em âmbito federal, estadual, municipal e distrital. Está prevista a possibilidade de acumulação de cargos, exigindo-se a compatibilidade de horários, como hoje é, mas com a observância do teto constitucional remuneratório, o que vai, digamos, também faz cair por terra um entendimento do STF já de que a remuneração deve ser observada em cada cargo, né? O teto deve ser observado em cada cargo. Desta forma, está previsto que tem que somar as remunerações dos 2 cargos, né? Que a gente sabe que é possível 2 cargos de docente ou um cargo de técnico com docente, né? Isso não se altera nesta questão, né? Mas, enfim, tem que se observar este teto somando os valores das remunerações, né? Já é uma perda também. Aos servidores que estejam em afastamento ou licença, não poderão ser concedidas verbas que não o vencimento básico, como remuneração de cargo em comissão ou liderança e assessoramento, função de confiança, gratificação de exercício, bônus, parcelas indenizatórias, qualquer outra parcela que não tenha caráter permanente. Então, esses aspectos para todos os servidores. Outra questão, a manutenção da estabilidade não isenta do processo de demissão, porque a sujeição à avaliação de desempenho, que permanece como hipótese da perda do cargo, será regulamentado sob o viés de gestão de desempenho, né? E os critérios dessa gestão de desempenho serão estabelecidos na próxima fase desta reforma, né? Então, esses critérios serão utilizados para a perda do cargo dos servidores estáveis, atuais e futuros. Então, a manutenção da estabilidade para os atuais servidores não isenta do processo de demissão. Outra questão de tamanha relevância. O que acontece? A reforma da Previdência do ano passado, ela previu uma chamada contribuição extraordinária da contribuição previdenciária. Porque, havendo déficit previdenciário, os servidores, tanto ativos, inativos, pensionistas, podem pagar um valor a mais do PSS, tá? Isso está previsto já de acordo com a reforma da Previdência do ano passado. E isso, muito provavelmente, ocorrerá com esta reforma administrativa, porque muitos dos servidores, naqueles 5 tipos de cargo, não serão do regime próprio da Previdência, mas do regime geral da Previdência. Então, os aportes do previdenciários não irão para o regime dos servidores públicos, né? Então, vai haver uma diminuição de caixa, inclusive também pela vontade de que haja uma redução da remuneração dos servidores, né? Nessa reforma se pretende que a remuneração dos servidores públicos seja menor, então, com uma base de cálculo menor, aporte menor. Então, uma consequência bastante drástica. Isso vai valer para os atuais servidores. Uma possível contribuição extraordinária. Outra questão. Nesta PEC 32 estão previstos superpoderes do presidente da República. Dentre os principais, eu destacaria o poder de extinção de entidades autárquicas e fundacionais, que permitirá que os atuais servidores ocupem cargos em extinção e que sejam remanejados de acordo com interesses do projeto político vigente, no caso da extinção das suas lotações atuais. Então, isso permitirá que sejam extintas universidades, institutos federais ou aglomerados num só, tá? E também, nesse sentido, a gente tem que lembrar que nessa PEC se prevê uma cooperação com órgãos e entidades públicos e privadas para a execução dos serviços públicos, né? Então, a cooperação do serviço público com o privado para a execução dos serviços públicos, com aquele chamado princípio da subsidiariedade do Estado em relação à iniciativa privada, né? Então, à exceção dos cargos típicos do Estado, que é um daqueles 5, as demais estruturas serão passíveis de extinção para desempenho privado, né? No conjunto, na verdade, esse é o grande objetivo do projeto, tornar o serviço público subsidiário ao privado.
Então, definitivamente, essa PEC não tem finalidade de melhorar a capacidade de oferecer serviços públicos de qualidade, havendo, na verdade, uma retirada do dever do Estado, né, de atuar quanto protagonista na promoção do estado de bem-estar social, ficando coadjuvante em relação à iniciativa privada. Então, trata-se pura e simplesmente de uma proposta de desestatização dos serviços públicos com a vulnerabilização do vínculo dos servidores, né? Notadamente na área de saúde e educação, né, que concentram o maior número de servidores. Então, com essa exposição, eu demonstro aqui alguns reflexos para os atuais servidores, né, e para a comunidade geral. E aí, para demonstrar que realmente é esse o objetivo da PEC, nessa protagonismo do serviço privado, vamos ver a frase do Paulo Guedes na exposição dos motivos. A percepção do cidadão, corroborada por indicadores diversos, é a de que o Estado custa muito, mas entrega pouco. Então, esse debate é de tamanha relevância. Vamos ficar atentos, né, porque essa reforma administrativa é muito prejudicial, tá? Não só para os futuros servidores, mas para vocês também. Meu abraço.